porque é um imperativo dos tempos em que a gente vive. As mudanças do clima estão aí, muita gente não acreditava que elas pudessem acontecer. Hoje eu creio que são muito poucos aqueles que ainda negam essa realidade. Outros achavam que ela acontecia, mas que demoraria para acontecer os efeitos mais nefastos, ia demorar muito tempo. Eu mesmo era um dos que achava que havia uma mudança do clima, mas que os efeitos iam ser mais a longo prazo. Mas os efeitos acontecem, estão aí, vivemos não só enchentes, não só eventos extremos, mas também vivemos estiagens mais frequentes, ondas de calor, mudança no padrão, inclusive epidemiologicamente, de doenças. Para a gente ter ideia, há 10 anos atrás nós tínhamos 1.300, 1.500 casos de dengue no estado do Rio Grande do Sul. O ano passado nós tivemos 205 mil casos de dengue. O número de dias mais quentes, ondas de calor, promovem maior condição para o mosquito se desenvolver. Com efeitos na economia, porque com a quebra de safra decorrente das estiagens há um efeito forte na nossa economia, e também toda a devastação que a gente viu em setembro de 2023, novembro de 2023 e maio de 2024. Então nós precisamos discutir como vamos fazer o processo de transição energética, substituindo fontes de energia fóssil por fontes de energia renovável. Precisamos discutir como fazer a transição dos sistemas produtivos para que a gente possa, enfim, fazer frente a essas questões. Aquilo que o pessoal chama de mitigação e adaptação às mudanças do clima. Bom, isso é um desafio brutal e extraordinário, mas também enseja oportunidades significativas. Vai haver necessidade de investimentos em pesquisa, em tecnologia, vai haver novas formas de organização do trabalho, vai haver necessidade de investimentos para fazer a transição energética. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos muita possibilidade de enfrentarmos isso de forma bastante significativa. Nós temos um grande potencial de energia eólica, um dos maiores do Brasil. Nós somos um grande produtor de biocombustíveis e podemos crescer nesse sentido. Então, o objetivo do Fórum de Desenvolvimento Regional e Democrático é exatamente fazer esse debate, como isso acontece em cada região com as suas peculiaridades, cada região com as suas características, como é que a gente pode fazer desse desafio uma oportunidade para crescer com sustentabilidade. Presidente Juarez Radicirã, da nossa região celeiro, falando sobre os Coredes. Não está na hora de nós dar uma atualizada nos Coredes também e ocupar mais os Coredes celeiros, enfim, da nossa região, de outras regiões do estado? Então, nós optamos justamente por fazer um seminário em cada uma região funcional, no caso aqui são 4 Coredes, né? Justamente para ouvir os conselhos regionais de desenvolvimento. Eles têm uma experiência significativa em pensar o desenvolvimento de cada uma das regiões do nosso estado, né? Então, necessariamente precisam ser ouvidos. Eu creio que os planos de desenvolvimento estratégico dos Coredes, quando eles foram elaborados, nós não vivíamos essa nova realidade, né? Também não vivíamos, de certa forma, essa grande transformação que a inteligência artificial pode estar já produzindo. Então, eu não tenho a menor dúvida que talvez seja necessário uma adaptação, uma atualização dos planos estratégicos dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. E precisamos fazer isso envolvendo sempre o maior número de pessoas possíveis, as empresas, o setor produtivo, os empresários, os trabalhadores, as universidades, as prefeituras, as câmaras de vereadores, enfim, as entidades da sociedade civil organizada. Deputado, considerando toda essa questão política que nós temos no Brasil, a discussão, considerando os dois lados, os dois eixos principais políticos nesse país, ela consegue ser feita da maneira com a qual os senhores desejam? Olha, eu penso que quem fica única e exclusivamente querendo fazer lacração, polarização, vai ficar fora do debate, né? Quem quer discutir essas questões de forma séria e responsável vai estar dentro do debate. Deputado, o seu partido tem feito uma contestação muito forte ao governo do estado com relação ao orçamento da saúde. O PT diz que o governo do Eduardo Leite não cumpre o mínimo na saúde, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e que tipo de combate o partido vai fazer para que essa situação mude, enfim, para que tenha um avanço nesse sentido.
Bom, não é só o PT que diz isso, é o Tribunal de Contas que diz isso, é o Ministério Público que diz isso, né? Eu fui, inclusive, eu fui deputado federal por 3 mandatos, né? Eu fui, inclusive, o relator da Lei Complementar 141, a lei que regulamentou a Emenda Constitucional 29, que estipula os mínimos constitucionais que os municípios, os estados e a União precisam aplicar na saúde. E, de fato, o Estado do Rio Grande do Sul nunca cumpriu, não é só o Eduardo Leite, né? Nenhum governo cumpriu. É verdade que essa mudança na legislação veio em 2013, né? Então, governos anteriores a 2013 não tinham esse regramento. Mas de 2013 até hoje são 12 anos, gente. Então, já teria condições do Estado ter se adaptado seu orçamento para investir os 12% da receita corrente líquida na saúde. Infelizmente, não o fez. Agora vai ter que fazer, até porque o Ministério Público Estadual chamou o governo do Estado e está fazendo um termo de ajustamento de conduta. Dentro de alguns dias nós vamos ter a apresentação, né, do que é esse termo de ajustamento de conduta. A nossa bancada vem desde 2019 tentando todos os anos, na votação da lei orçamentária, fazer emenda para chegar aos 12%. Mas, infelizmente, as nossas emendas nunca foram aprovadas, né? Então, e é uma necessidade, porque nós estamos vivendo uma situação terrível na saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Os hospitais da região metropolitana estão superlotados. Não só na região metropolitana, em outras regiões também. Nós temos vazios assistenciais em várias regiões, por exemplo, em termos de UTI pediátrica e neonatal. Exames também, procedimentos. Uma série de questões. Então, aplicar mais recursos na saúde é fundamental. Nós estamos perdendo aí, por conta da não aplicação dos 12%, em torno de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e meio por ano, né? Os municípios, todos eles aplicam mais do que os 15% da receita que eles têm que aplicar, todos. Aplicam 20, 22, 25. A União também aplica os 15%, inclusive ano passado aplicou mais até do que os 15%. Falta o Estado se adequar. Deputado, falando sobre sustentabilidade, falando sobre as águas, que a gente sabe que esse é o tema principal de hoje, a questão do agronegócio. O que o produtor rural, o pequeno produtor, o grande produtor, o médio produtor, ele espera da Assembleia, do governo? Olha, eu acho que tem toda uma discussão a fazer, né? Vamos pegar a região aqui como exemplo. Nós tivemos uma grande perda de safra em 2020, em 2022 e 2023, né? Significa que muitos produtores acionaram o seguro. Só que depois que aciona o seguro várias vezes, tu não consegue mais acionar o seguro. Então, é a necessidade de fazer todo um debate sobre um melhor manejo do solo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso os especialistas estão dizendo. Estamos com solos muito compactados, solos que retêm pouca umidade, tem pouca rotação de culturas. Então é preciso política pública para estimular isso. Eu dizia há pouco que o Rio Grande do Sul já é um grande produtor de biocombustíveis e pode, inclusive, se crescer ainda mais nesse aspecto. Mas para isso não pode ter só cultura de verão, tem que ter cultura de inverno também, né? Então, o governo do Estado agora está lançando um programa que eu acho que é razoável, né? Ainda tímido perante as nossas necessidades, mas eu acho que é fundamental que a gente discuta essas questões. É possível produzir e agregar mais renda, mas não é só fazer irrigação, né? Até porque não tem água para irrigar 7 milhões de hectares de soja no estado do Rio Grande do Sul, não tem água para tudo isso. Então tem que ter manejo do solo que retenha mais umidade no solo. A agronomia, as ciências agronômicas têm resposta para isso. Mas é preciso também que a produção se adeque a essas questões, né? A região aqui, toda essa região da região funcional 7, os 4 corédios dessa região, tem na agropecuária a sua principal atividade econômica. Também é preciso discutir como que a gente pode adensar valores, né? Como é que a gente pode agroindustrializar mais. Ainda na sexta-feira eu estive ali em Palmeiras das Missões, onde está sendo inaugurada uma fábrica que vai fazer o soro concentrado do leite, que é uma associação de 7 laticínios aqui de toda a região das Missões. 7 laticínios de médio porte se associaram, compraram aquela planta que a Nestlé tinha lá em Palmeiras das Missões, abandonou lá em 2017,
É um grande empreendimento que com certeza para toda a bacia leiteira aqui no futuro vai ser fundamental. Então são investimentos dessa natureza que discutem, né, que vejam possibilidades de agregar valor junto à produção agropecuária, que pode nos dar alternativas para crescer ainda mais, né, o agronegócio na região, agregar mais valor, gerar mais emprego, gerar mais renda. Deputado Cristiano De Vicari, Rádio Jornal da Manhã. Sustentabilidade sempre foi um assunto que foi tabu para alguns setores da economia do país. O senhor acredita que esse conceito está mudando? Eu creio que sim. Outro dia eu vi uma entrevista do presidente da Farsul, o Gideão Pereira. O Gideão dizia o seguinte: olha, eu não acreditava que as mudanças do clima existiam, mas agora eu acredito. Eu tive outro dia numa reunião na Farsul, onde inclusive o presidente da Farsul colocava essa questão. Diz, olha, nós temos que repensar a forma como a gente produz. Isso não significa que a gente vai deixar de produzir, né? Todos nós temos que repensar como fazer as coisas, né? Nós temos que cuidar melhor dos resíduos urbanos. Nós temos que fazer mais investimento em saneamento básico, né? Nós temos que fazer mais investimento nas energias renováveis. E tudo isso significa também oportunidades de negócios. Não é só gastar dinheiro com isso. Isso significa novos investimentos, novas possibilidades de negócios para fazer uma economia mais sustentável. Presidente, por fim, para finalizarmos então, com relação à Assembleia Legislativa, atualize-nos, por gentileza, sobre as questões e o apoio aos agricultores nessa questão da securitização. A proposta essa de securitização que está no Congresso Nacional é inviável. Veja bem, não tem orçamento para isso. Isso estoura o teto de gastos, né? O Congresso Nacional votou um teto de gastos e não pode o Congresso Nacional furar o teto de gastos. Mas não é que ele estoure em 1 ou 2 bilhões. Ele estoura em mais de 100 bilhões, 150 bilhões. Então tem que construir uma outra proposta no lugar. Algo já foi feito. Há poucos dias atrás o Conselho Monetário Nacional votou uma resolução que postergou o pagamento de todas as dívidas agrícolas por 3 anos. Então quem não conseguiu pagar ou não vai conseguir pagar, porque teve frustração de safra, e é verdade que tivemos 3 frustrações de safras na sequência praticamente, não vai precisar pagar agora, vai poder, né, ganhar um fôlego, ganhar um tempo, né? Acho que outras medidas que discutam, por exemplo, o produtor rural que eventualmente está negativado no banco, que não vai conseguir acessar crédito para custeio da safra, bom, e precisa uma solução para isso. Então, acho que essas soluções pontuais, essas soluções que discutam problema a problema, elas são viáveis. Tanto que o Conselho Monetário Nacional votou isso. Isso tem um custo fiscal para o governo, porque o governo vai ter que equalizar a taxa de juros por 3 anos a mais, né? Isso custa alguns milhões de reais aos cofres da União. Agora, a proposta da securitização, conforme ela está colocada lá no Senado, ela é inviável. Isso não é eu que estou dizendo. Isso a Farsul também está dizendo, a Alcergues também está dizendo, o governo do estado também está dizendo, a maioria dos deputados estão dizendo isso. Então, acho que tem que botar o pé no chão e resolver o problema com uma proposta que seja viável. Algumas coisas já estão sendo feitas, a Assembleia, através da Comissão de Agricultura, está acompanhando esse processo e debatendo com todos os setores envolvidos. E o Estado pode fazer alguma coisa mais para ajudar os agricultores do Rio Grande do Sul? Eu creio que sim. Eu acho que o nosso Estado poderia, por exemplo, fazer um fundo de equalização de taxas de juros para fazer com que o produtor conseguisse juros ainda mais baixos. O que seria um fundo para equalização de taxa de juros? O crédito agrícola ele já é subsidiado pelo governo federal, tanto para o grande como para o médio como para o pequeno produtor. Se o governo do estado cria um fundo que equaliza ainda mais essa taxa de juros, né, com pouco recurso, um fundo garantidor dessa natureza, você pode baixar ainda mais o juro, tornar mais barato ainda o crédito e permitir que o produtor, né, possa fazer a sua safra com um resultado melhor. Então, acho que tem coisas que não são novidade, que outros estados da federação, inclusive, já fazem, que o nosso estado poderia fazer. Para criar o fundo, precisa do dinheiro. O dinheiro viria de onde? Do orçamento do estado. Veja bem, nesse momento, nós temos 14 bilhões de reais no Fundo de Reconstrução. O Fundo de Reconstrução tem que ter nexo causal com mudança do clima e eventos extremos, né? Bom, seca é mudança do clima, tem nexo causal. Tu poderia pegar parte desse recurso para fazer um fundo dessa natureza. Esse programa
de manejo do solo que o governo do estado está fazendo, são 900 milhões de reais do Fundo de Reconstrução. Então tem possibilidades. Tá certo. Obrigado, presidente. Obrigado. Acompanhamos aqui então a entrevista coletiva do deputado estadual Pepe Vargas, presidente da Assembleia Legislativa aqui na Unijuí, em Santa Rosa.